No vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer esse avental de cintura infantil, que é muito simples e fácil de fazer. Você só vai pegar um tecido cetim e cortar 35 por 55. Mas se você não tiver o tecido cetim, você pode estar fazendo com qualquer tecido que você tiver, tá bom? Você vai pegar essa medida, vai dobrar ao meio e você vai marcar a parte de baixo e aqui a parte de cima também no meio certinho. Em uma das pontas, você vai arredondar. Eu peguei uma tampa, coloquei aqui na ponta e arredondei, marcando com um lápis. Você pode estar fazendo essa parte arredondada com qualquer tampa ou com qualquer pote redondo, só para poder arredondar essa ponta que vai ficar na parte de baixo do avental. Eu prendi com alfinete para poder facilitar na hora de cortar, tá? Mas é opcional, você pode marcar um lado, recorta, e depois você pode marcar o outro lado e recorta também. Se você for utilizar o tecido cetim, ele desfia, então eu te aconselho a queimar essas laterais com o isqueiro ou até mesmo na vela. Eu queimei ao redor do tecido todo para poder não ficar desfiando e a marcação continua aqui. Vou utilizar a fita número 9 aqui na parte de cima e a renda de nalho aqui na parte de baixo. Eu utilizei ao todo 1,40 m de renda de nylon, mas se você não tiver dessa largura, você pode estar usando mais larga ou então bordado inglês, tá? Eu utilizei essa renda de nylon fininha porque fica mais delicada. Então, eu coloquei aqui na lateral, prendi com alfinete e quando chegar na parte de baixo, você faz algumas dobras que nem eu estou fazendo. Eu fiz ao todo 5 dobras aqui nessa ponta arredondada para não ficar enrugada. Então, você tem que fazer essas dobras. Eu fiz as dobras pro lado da frente, dobrando para a frente, e eu fui continuando prendendo para poder não sair do lugar e na hora que eu for costurar, também vai ficar no mesmo lugar certinho. Depois das dobras, eu fui continuando prendendo nas laterais e quando chegou na outra curva, eu fiz a mesma coisa, eu fiz as 5 dobras. A diferença é que nessa lateral, as dobras vai para o centro. Na outra curva, eu fiz dobrando para a direita e aqui eu fiz dobrando para a esquerda. Aqui eu fiz 5 dobras porque eu achei que ficou bom, mas se você quiser, você pode estar fazendo 4, 6 ou 7, tá? Aí, depois que você prendeu a renda toda, você vai lá, começa dando o retrocesso aqui na pontinha, tem que ser bem na ponta e tendo a certeza que está prendendo a renda no tecido, tá? Você vê que é bem no cantinho, então eu coloquei a ponta do tecido bem aqui no meio para poder passar a costura. Essa linha que eu estou usando é a normal, eu estou usando a cor da linha com a cor do tecido. Mas se você quiser, você pode estar costurando com a cor da renda também. Eu optei por escolher a cor do tecido para poder fazer o acabamento também depois que eu virar a renda e a linha não aparecer, porque vai ser da mesma cor do tecido. Então, eu costurei a renda toda ao redor, na parte das laterais e na parte de baixo também, cortei a sobra e não costurei a renda na parte de cima. Na parte de cima vai a fita de cetim. Então, aqui eu dobrei desse jeito, colocando a parte da costura para baixo desse jeito e vinquei o tecido aqui, dobrando para poder, na hora que eu for fazer a costura, essa ponta, essa lateral aqui da costura, vai ficar bem presa na parte de baixo. Então, eu dobrei direitinho, marquei, coloquei aqui debaixo do pedal da máquina e fiz uma costura reta, fazendo o retrocesso no começo e no final também. Faço a costura bem na pontinha, acerto direitinho para poder não ficar torto e é só fazer a costura reta. Se você quiser, você pode estar fazendo a zigue-zague, mas eu acho que a reta fica melhor, que fica bem na pontinha fazendo o acabamento da renda e do tecido. Eu fiz ao redor todo, até chegar na outra ponta, e finalizei dando o retrocesso também.
Se você estiver gostando do vídeo, não esquece de deixar o seu gostei aqui embaixo. Se você ainda não for inscrito aqui no canal, te convido a se inscrever para poder ficar por dentro de todos os vídeos que eu postar aqui no canal e para a plataforma te avisar em primeira mão. Não esquece de ativar o sininho de notificações que fica aqui embaixo, tá bom? E para fazer as dobrinhas aqui na parte de cima, sempre dobre para o lado do centro. Por isso que eu deixei o alfinete aqui no meio do avental, para eu não perder a marcação. Aí, eu dobrei 2 dedos e fiz mais uma dobra, medindo mais ou menos um dedinho, mas você pode estar fazendo quantas dobras você quiser. Mais larguinho um pouquinho ou então menor. Você pode estar fazendo 2 ou 3 em cada lado. Do mesmo jeito que você fizer em uma lateral, você tem que fazer na outra lateral também. Por isso que eu peguei a outra lateral, coloquei por cima e medi certinho o mesmo tamanho. Fiz a dobra aqui do mesmo tamanho, do mesmo jeitinho, para poder não ficar torto e um lado não ficar maior que o outro. Eu só dobrei direitinho o mesmo tamanho e prendi com o alfinete. Isso eu fiz nas duas laterais. Se você quiser, você pode estar dando uns 2 pontinhos para poder ficar preso e na hora que for colocar a fita, só facilitar na hora da costura. Depois que você vê que tá tudo ok, no mesmo tamanho as duas laterais, aí você vai pegar a fita número 9, 1,5 m de fita, você vai dobrar ao meio e você vai marcar aqui no meio para poder centralizar no meio do avental, tá? Aí, você vai prender aqui, ó, certinho. Você vai colocar mais ou menos no meio da fita. Você confere na parte de trás se o tecido está preso na fita, para poder, na hora que for fazer a costura, não sair do lugar. E aí, você vai ter que refazer a costura tudo de novo. Então, como é cetim com cetim, você tem que ter o cuidado redobrado, porque senão ele vai desfiar. E esse avental eu estou fazendo para uma criança de 7 a 9 anos, mas você pode estar adaptando o tamanho deste avental dependendo da idade da criança. Você pode diminuir ou aumentar, tá bom? Aqui eu preferi fazer a costura zigue-zague, primeiro prendendo o tecido na fita, depois eu desci e costurei também a ponta da fita, fazendo na zigue-zague também. Uma observação, aqui eu já estou usando a linha da mesma cor da fita de cetim, tá? Para não ficar uma cor diferente aqui na parte de cima. E o resultado deste avental de cintura infantil, muito simples e fácil de fazer, ficou assim. Eu espero muito que você tenha gostado. E se você ficou com alguma dúvida, pode comentar aqui embaixo, que vai ser um prazer te esclarecer qualquer dúvida que você tiver, tá bom?